Bom dia. Gente, eu acabei de acordar. Desculpem pela cara amassada, mas é porque realmente eu acabei de acordar. Tô aqui meio descabelada, mas eu acordei com o seguinte pensamento. Eu vou falar para vocês mais ou menos como é que eu faço a minha oração da manhã. Por que eu decidi fazer isso? Porque outro dia, não faz muito tempo, eu descobri que a maneira como eu faço a minha oração da manhã tem a ver com a oração de Daniel. E eu fiquei tão feliz em saber disso, sabe? Fiquei muito feliz mesmo. Outro dia apareceu como sugestão de vídeo para mim, oração de Daniel. E eu cliquei em cima e tem alguma coisa a ver com o que eu faço de manhã, com a minha oração da manhã. E vou falar um pouco sobre ela então, como é. Assim, mas antes, deixa eu falar um pouco sobre oração, né? Sobre Bíblia. Quando eu tinha 15 anos, eu me desafiei a ler a Bíblia. O que eu fiz? Lá em casa, tinha uma Bíblia grande, daquelas que ficam expostas, sabe, na sala. As casas de antigamente tinham isso, né? As mãezinhas tinham essa preocupação de ter sempre uma Bíblia em casa aberta. Vocês que são mais ou menos da minha faixa etária sabem disso. Aí o que eu fiz? Eu fui nas edições paulinas e comprei uma Bíblia pequena para mim, porque eu me desafiei a lê-la. E assim eu fiz. Fui nas edições paulinas, comprei a Bíblia e comecei a ler. Eu levei quase um ano para ler, sabe? Porque eu li com a preocupação de absorver o que eu estava lendo, não preocupada com quanto tempo eu ia levar para ler, para concluir a leitura. Eu não tive essa preocupação. E eu levei quase um ano para ler. Mas eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 58. Muita coisa eu já não lembro mais. A única coisa, para falar a verdade, que ficou marcada para mim foi a questão do Novo Testamento, né? Que tem muitas coisas que foram um choque para mim ler. E por outro lado, o Novo Testamento, que me encantou profundamente naquela época, mas profundamente mesmo. É um ponto de, na época, eu queria fundar um grupo de jovens com os meus amigos lá do bairro que eu morava. Cheguei até a fazer uma primeira reunião, definir nome, que seria Unicris, Unidos em Cristo e tal. Mas enfim, tudo isso passou, né? E aí quando eu vi essa sugestão de vídeo, agora, não faz muito tempo, eu vi que tem alguma coisa a ver com a minha oração da manhã. E eu vou falar para vocês agora mais ou menos como é. Eu começo agradecendo por mais um dia de vida que Ele, que Deus, que meu Deus, pela sua compaixão, misericórdia e amor, permite a todos nós, a humanidade inteira, iniciarmos viver. Depois eu agradeço pelas nossas vidas aqui de casa. E depois eu agradeço a Deus por Ele me permitir iniciar o meu dia. Pelo dia que Ele me concede de vida, pelo me permitir iniciar meu dia. Por que iniciar meu dia? Porque eu penso assim, eu estou começando o meu dia, mas eu não sei se eu termino, ninguém sabe. Não é verdade? A gente não sabe. A gente começa, mas a gente não sabe se termina. Então eu agradeço por eu iniciar o meu dia. Aí, paralelo a isso, né? Vou fazer aqui uma explicação, dar uma explicação, que na minha oração da noite, uma das coisas que eu falo é: obrigada, Senhor, pelo dia que o Senhor me permitiu viver. Por quê? Porque eu concluí o meu dia. Ele me permitiu viver um dia inteiro. Bom, mas voltando à oração da manhã. E em seguida a isso, eu peço a Deus pela vossa bênção, proteção e orientação, né? E aí, depois disso, eu olho para o céu, que eu sempre gostei de ter minha caminha junto à janela para poder apreciar o céu, e digo: obrigada, Senhor, pelo sol divino e maravilhoso que brilha lá fora. Porque o sol, ele é vida.
Se não existisse o sol, não existiria vida nenhuma, nenhum tipo de vida. Então eu agradeço pelo sol que brilha lá fora, agradeço pela lua, pelas estrelas, pelos mares, pelos rios, pelos mangues, pelas florestas, pelas montanhas, pelas serras, pelos pássaros que voam no céu, pelo vento que nos abraça, nos alivia o calor, pelo colorido das flores, das rosas, que é o belo, a beleza do mundo. E essa parte específica foi que me fez ver que lembra a oração de Daniel, a oração que veio como sugestão de vídeo para mim no YouTube. Quer dizer, eu sinto hoje algo parecido com o que Daniel sentia. Isso não é incrível? E aí eu agradeço por toda forma de vida. Por quê? Porque toda forma de vida é importante. Né, Pipi? Toda forma de vida é importante. Deus criou tudo. Deus nos criou e criou tudo. A outra parte importante, eu agradeço pelo ar que eu respiro. Por quê? Porque eu aprendi com a minha amada mãezinha que nós devemos agradecer pelo ar que respiramos. Então é isso, a minha oração da manhã segue agradecendo pela mãe que eu tive e agradecendo a ela, mãe, obrigada. Senhor, obrigada pela mãe que vós me destes e mãe, obrigada por ter aceitado ser minha mãe. E aí a minha oração segue pedindo para que Deus mande a sua luz divina de Deus e abundância para algumas pessoas. 10 pessoas. Eu até contei antes de fazer o vídeo. Por quantas pessoas eu peço a Deus? São 10. Eu peço para que Ele as abençoe em abundância seus dias. Na verdade, as palavras que eu uso são Senhor, dai a vossa bênção, proteção e orientação. Protegei de todos os males, de todos os maus, de todos os perigos do mundo. Protegei-as delas mesmas, que elas tenham os melhores pensamentos e sentimentos para a tua honra e glória. É isso que eu digo. Peço e digo por essas 10 pessoas. E aí eu fecho agradecendo pelos meus sentidos todos funcionando perfeitamente, pelo meu corpo perfeito. E aí eu também peço, Senhor, Pai Celestial, meu Deus, me ajuda a cuidar e cuida dos meus pensamentos, do que meus olhos veem, do que meus ouvidos escutam, do que minha boca fala e do que o meu coração sente. Eu acho muito importante, porque é tipo, sabe, orar e vigiar? Pois é. A gente não dá conta sozinho, não. Então, a gente precisa pedir ajuda divina para essas coisas, sabe? Porque tudo é importante. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos, a gente tem que prestar atenção onde a gente coloca os nossos olhos, a nossa atenção, a gente tem que prestar atenção que a gente anda ouvindo, a gente tem que prestar atenção quais são as palavras que saem da nossa boca, sabe que tem que ser palavras benditas, evitar o máximo possível falar palavras que não agregam, né? E que tudo isso vai desaguar aqui, ó, no coração, no que o coração da gente sente, né? E fecho pedindo a Deus a bênção para iniciar o meu dia. Senhor, dá-me agora a vossa bênção para iniciar o meu dia. Aí eu peço, abençoa meu dia, dai a minha saúde, minha autonomia sempre, abençoa meus planos, projetos e intenções se estiverem em conformidade com a vossa vontade. Se não estiverem, que aconteça tudo conforme a vossa vontade, porque minha vida pertence a vós. Bom, é isso, eu compartilhei com vocês mais ou menos como é que eu inicio o meu dia. Antes mesmo de levantar da minha cama, eu faço essa oração. Eu não sei se eu falei também que agradeço a chuva que cai de tempos em tempos, junto com aquela parte lá, né, que eu agradeço pelo sol, pela lua, pelas estrelas e por tudo, né?
Porque é a sabedoria divina, né? Tudo tem o seu tempo. Enfim, compartilhei com vocês como é que eu inicio o meu dia, qual é a minha oração da manhã. E eu até já conversei com o nosso Senhor sobre isso. Senhor, me perdoa, porque a minha oração é meio repetitiva. Todos os dias eu faço a mesma oração. Mas é porque o meu coração, ele é tão cheio de gratidão, ele transborda, meu coração transborda de gratidão, que eu preciso agradecer por tudo, sabe? Eu sinto necessidade de agradecer. Quando eu termino de rezar à noite, que eu deito na minha cama, coloco a minha cabecinha no travesseiro, eu ainda fico lá. Obrigada, Senhor, por tudo. TUDO, 3 pontos de exclamação. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado da, da minha oração da manhã, de conhecer a minha oração da manhã, tá bom? E agora eu vou iniciar o meu dia mais uma vez. Desculpem pela cara amassada, tá? Mas é porque tá começando agora meu dia e eu gostaria de pedir a vocês, por gentileza, que deixem o seu like, se inscrevam no canal, simplesmente porque é muito importante para as métricas do canal. Eu fico até meio assim de pedir, sabe? Mas para mim, em relação às métricas do canal, é importante, tá bom? Bom dia a todos. Tenham um dia abençoado e fiquem bem. Fica bem.